Olá, bem-vindos, prezados alunos do curso técnico em mecânica, regimes integrado e concomitante, e também alunos do bacharelado em engenharia elétrica, do IFES Campus Guarapari. Pessoal, o objetivo de gravar esse videozinho para vocês é explicar, né, em detalhes como que vai ser o nosso trabalho avaliativo 2, tá? Apesar de ser um vídeo sobre este trabalho avaliativo em específico, eu vou dar uma explicada geral em como é que ficou o critério de avaliação todo, né, como um todo, de todas as turmas, principalmente aquelas em regime semestral, tá, que no caso é a graduação de engenharia e os técnicos concomitantes, né, em mecânica, né, e para o integrado a gente tem uma flexibilidade um pouco maior, tem mais tempo para trabalhar também, porque a carga horária ela é dividida durante todo o ano, então a gente consegue ter uma, né, digamos assim, uma maior liberdade para trabalhar num tempo mais longo, mas as turmas semestrais, digamos assim, o ritmo é um pouquinho mais apertado e a gente tem que fechar a nossa ementa, tem que fechar o conteúdo e tem que avaliar vocês propriamente, tá bom? Então é o seguinte, olha só, apesar, tá, desse material que eu estou projetando aqui para vocês, ele ser um material específico dessa turma, né, de elementos de máquina e mecânica aplicada do integrado, os trabalhos eles são todos no mesmo formato, para todas as turmas. Então é uma proposta metodológica, tá bom? Baseada numa filosofia de sala de aula invertida, né, onde vocês são responsáveis, né, por um momento de passar, né, o conhecimento e eu vou avaliar, né, como se fosse um aluno, se eu realmente entendi e consigo absorver aqueles conceitos com a explicação de vocês, tá bom? O que acontece? Vamos começar então batendo um papinho de como que vai ser a estrutura geral de avaliação das turmas, tá bom? Então olha só, tá? Logicamente que algumas coisas vão mudando e eu vou comentando aqui, tá bom? Mas a estrutura vocês vão perceber do arquivo colocado para todas as turmas é praticamente o mesmo, tá bom? Então o que acontece? Ó, cursos de graduação, tá? Cursos de graduação, eles têm um total, né, de 100 pontos ao longo do semestre, ou seja, como o curso de graduação, né, turma de Ciências dos Materiais de Engenharia Elétrica, é uma turma semestral, e na engenharia, digamos assim, a natureza do curso é mais teórica, eu vou distribuir todos os 100 pontos ao longo do semestre. Então vamos lá, pessoal da graduação de Engenharia Elétrica, essas porcentagens aqui, ó, 20% no trabalho 1, que vocês já fizeram, que foi sobre a semana 1 e 2, pela primeira quinzena lá, avaliando vocês. O trabalho 2, que é esse aqui, vale 40% da nota, baseado nas semanas de 3 a 10. E o trabalho 3, que eu vou passar na semana que vem, né, vai avaliar as semanas de 11 a 14 e vai valer mais 40%. Então, ó, pessoal da engenharia elétrica, para a gente se organizar aqui, 100 pontos para vocês. O curso de vocês é completamente teórico, então ele começa e termina completamente dentro do semestre, tá bom? Então, a engenharia elétrica está resolvido. Pessoal do concomitante de mecânica, o que vai acontecer? A natureza do curso técnico é uma natureza que tem uma carga horária teórica e uma carga horária prática. O que vai acontecer? Como a gente está à distância, a gente não vai conseguir, digamos assim, cumprir com vocês as cargas horárias práticas, né? Então, o que a gente está fazendo através do AVA, através do Moodle, é o seguinte, é cumprir as atividades, né, pedagógicas não presenciais, as APs e NPs, para cumprir a carga horária teórica de todas as disciplinas do curso de mecânica, ok? A carga horária prática, ela vai ser dada no momento apropriado, depois que a gente começar a voltar ao regime presencial, regime híbrido, à medida que a gente for voltando a frequentar a escola. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, tá? Nos cursos técnicos em mecânica, vejam bem, tá? Os cursos técnicos em mecânica, eu vou estar distribuindo apenas o equivalente a 50 pontos, tá bom? Mas eu não quero que você se preocupe com esse número, porque eu coloquei tudo em porcentagem e depois a gente ajusta isso. Então, ó, essa regra vale para todo mundo do curso técnico, seja integrado, seja concomitante. A avaliação 1 que vocês já fizeram já valeu 20% da nota, ok? Se, por exemplo, se eu tivesse no total de 50 pontos, que é aproximadamente metade da nota que eu vou distribuir para a parte teórica, que é o que a gente está fazendo pelo Moodle, 20% de 50 seriam 10 pontinhos, ok? Aqui mais 20 pontinhos na avaliação 2, que é essa que eu vou explicar hoje, ok?
e mais 20 pontinhos, por exemplo, na avaliação 3, que é um outro projeto mais específico, tá bom? Então vejam bem, o que acontece? Esta é a distribuição de pontos, ok? Para todas as turmas, ok? A diferença é, na engenharia elétrica, ok? Eu vou ter os 100 pontos distribuídos, que é graduação, é ensino superior, e nos ensinos técnicos eu tenho somente metade dos pontos distribuídos para avaliar toda a parte teórica que a gente vai fazer, tá? E o encerramento do nosso semestre, ele vai se dar até dia 4 de setembro, ali aproximadamente. Então, o que acontece? A gente tem todas essas semaninhas de agosto aí para trabalhar conteúdo, para fechar a nossa ementa, para fazer as nossas avaliações, tá bom? E fechar a nossa nota, tá bom? Então, entendido isso, de como é que vai ser distribuída a nota, tá? Nos próximos 2 slides eu vou explicar especificamente qual vai ser a metodologia que eu adotei, tá? Para poder propor esse trabalho 2 para vocês, ok? Então vamos lá. Bem, a lógica desse seminário de sala de aula invertida, ele é o seguinte. Primeiramente, é um trabalho em grupo, ok? Então, eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Eu quero que vocês dividam a sala de vocês em 4 grandes grupos, tá bom? Com a mediação do líder de turma. Então, o líder de turma sempre vai estar mediando essas divisões. Não é que, tipo assim, que o líder que vai escolher os componentes de cada grupo, né? A turma escolhe os componentes, mas se tiver algum conflito, antes de trazer para mim, o líder pode mediar o conflito, tá bom? Ele está autorizado a mediar esse conflito, ok? E aí o que acontece? Eu quero que vocês tenham, né, na cabeça, em mente, um foco de manter os grupos com números equilibrados de pessoas. Então, por exemplo, as salas do curso técnico, tirando a sala de dependência, né, de ciência dos materiais, que daqui a pouquinho eu vou falar dessa turma, as salas dos cursos técnicos, né, digamos assim, regulares, elas têm no máximo 30 alunos, 31. Então, o que acontece? Eu não quero que apareça um grupo com 3 alunos e outro com 12. Isso não vai acontecer, ok? Então, os números têm que ser parecidos, grupos de 5, 6, 7, 8 pessoas, e no máximo um grupo ali ou 2 com numerações diferentes de integrantes, ok? Então, vamos tender a fazer isso aí de uma forma mais equilibrada possível. Então, a turma se divide, o líder de sala ele vai fazer o quê? Tá? O líder de sala ele vai conferir se, do total de integrantes da sala, que ele pode conferir isso comigo, eu tenho um WhatsApp com os líderes de turma, ele pode me mandar um WhatsApp e falar, professor, no seu sistema, quantos integrantes tem nessa turma? Olha, nessa turma tem 28. Então, por exemplo, daria para fazer 4 grupos de 7 pessoas? Exemplo, ok? Então, o que acontece? Ele vai conferir se todas as pessoas, todos os integrantes foram devidamente alocados em algum grupo e se não houve repetições, ou seja, por engano, uma pessoa foi adicionada em 2 grupos, tá? O envio dessa divisão de grupos, ok? E a composição de cada grupo e o tema de cada grupo, isso tudo é enviado pelo líder. Então, a partir do momento que a turma se dividiu, se organizou e dividiu os grupos e o líder aprovou a divisão, a turma não precisa se preocupar em enviar esse material, porque quem envia esse material diretamente para mim, para os meus e-mails de trabalho, é o líder, ok? Beleza. Então, vamos lá. Divididos os grupos, o segundo passo seria a escolha da temática. Então, o que acontece? Aqui eu novamente vou deixar a liberdade da turma conversar entre si e escolherem as temáticas, ok? Então, como exemplo aqui, ok? Porque, logicamente, que na sua disciplina vão ser outros temas. Por exemplo, na sala de aula de elementos de máquina, eu tenho esses 4 temas aí, ó. Propriedades mecânicas, movimento circular, relação de transmissão e parafusos. São 4 temas. Então, cada grupo, cada grande grupo desses 4 vai ficar com um desses temas. Não pode haver repetição, obviamente, ou seja, todos os temas têm que ser abordados por algum grupo, tá? Então, divididos os grupos, escolhidos o tema, o que a gente vai fazer? Vocês têm que ter em mente como é que o trabalho vai ser feito. Então, vocês vão ter uma semana de prazo, não é um prazo muito longo, mas também não é um prazo curto, é um prazo suficiente de folga para elaborar esse trabalho, tá? E eu vou explicar por quê. Nesse trabalho você não tem que elaborar material, ou seja, você não tem que montar uma apresentação em PowerPoint. Você já tem as minhas aulas, as minhas apresentações falando sobre esse tema. Você já viu esses temas nas semanas de 3 a 10, ok? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o meu material de aula e vai usar como se fosse o seu material de apresentação do trabalho. Então, elaboração de material, 0. Você não tem que elaborar material. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que revisitar esse tema, esse conteúdo. Você vai ter que aprofundar o seu entendimento na discussão com o grupo acerca de todos os conceitos que estão naquele materialzinho ali detalhadamente, para que você consiga, em 20 minutinhos, no dia da apresentação, ok? Expor
o principal sobre aquele assunto. Então vejam bem, às vezes você pega um material e o tema é grande, e até mesmo tem divisões em 2 aulas. Então, professor, como é que eu faço? Né? São 2 aulas de 25 minutos, você está me pedindo para trabalhar o tema em 20 minutos. Você vai pegar o que você considera principal, é o seu julgamento do que você considera principal, e vai trabalhar aqueles tópicos ali. Ah, sua aula tem 3 partes, eu vou trabalhar só a primeira parte, não tem problema. Portanto, que você trabalhe aquela primeira parte com detalhes, explicando os conceitos, ok? De uma forma clara, que dê para os seus colegas, principalmente, revisarem e revisitarem aqueles conceitos, e que dê para o avaliador, que no caso sou eu, compreenda o que vocês estão querendo dizer, tá? Lógico que no meio da apresentação eu vou estar fazendo indagações, perguntas, pedindo esclarecimentos sobre algumas coisas, tá? E aí a gente vai falar dessa coisa da dinâmica da apresentação daqui a pouquinho. Ou seja, no final das contas, o coração desse trabalho avaliativo é o quê? É vocês, em 20 minutinhos, apresentarem sobre o tema de vocês. O líder vai me enviar para esses 2 e-mails que estão aqui na tela, ok? A, a, vai me enviar as composições dos grupos. O prazo é até dia 5 de agosto, tá bom? À meia-noite. Ele vai me enviar isso aqui, tá bom? As apresentações vão ser feitas aproximadamente uma semana após a publicação, mas a data de apresentação e horário estão marcados aqui. Se vocês verem algum problema nessa data ou nesse horário, lembrando que essa data e esse horário já estão dentro do dia da semana da aula de vocês e do horário da aula de vocês, provavelmente. Ou seja, aquele horário tem que estar reservado para essa aula. Mas se vocês, mesmo assim, verem algum tipo de problema, tiverem algum tipo de conflito, vocês falam comigo ou falam com o líder fala comigo e a gente consegue resolver também tranquilamente, ok? Então, datas máximas eu botei em vermelhinho para vocês, ó, data do envio dos grupos dia 5 de agosto e data da apresentação, cada turma vai ter o seu, ok? Professor, apresentação, como é que é a dinâmica da apresentação? Vocês podem eleger, tá, um apresentador principal, e esse apresentador principal ele pode apresentar todo o trabalho. Entretanto, as outras pessoas, componentes do grupo, têm que estar presentes no dia, porque se eu quiser fazer uma pergunta para uma pessoa que não está apresentando, eu quero ter essa liberdade. Ou seja, se eu desconfiar, por exemplo, que os alunos eles não fizeram ali o dever de casa deles bonitinho, de todo mundo estudar aquele tema, eu posso chamar alguém que está ouvindo daquele grupo e falar, fulano, explica esse conceito para mim. E aí você vai ter que explicar. Ou seja, o estudo tem que ser homogêneo, ou seja, todo o grupo tem que estudar muito bem o tema, ok? Estar preparado com os conceitos devidamente colocados na cabeça, né? E vir o grupo todo preparado para a apresentação, tá bom? Então façam a preparação de vocês do jeitinho que eu estou falando. Se preparem. Afinal, vocês não vão ter que preparar material. É só estudar aquele tema com detalhes, né? Com cuidado, com carinho, para vocês chegarem na apresentação bem preparados, responderem as perguntas, esclarecerem e passarem aquele conhecimento para os seus colegas e para mim, ok? Beleza. Qual o objetivo desse trabalho, pessoal? O objetivo desse trabalho é primeiro responder essa pergunta, né, que está nesse penúltimo tópico aqui, tá? Será que estudar para ensinar os colegas de vocês é alguma coisa fácil ou difícil? Será que é uma coisa tranquila ou uma coisa desafiante? Então a gente vai ter a possibilidade de responder essa pergunta. E o objetivo geral desse trabalho, obviamente, é aprofundar conceitos, né, e ajudar na curva de aprendizado de vocês, ok? Então a gente vai descobrir como responder essa pergunta juntos, tá bom? No dia da apresentação. Então, pessoal, basicamente a lógica geral do que eu queria falar era essa. Agora eu vou, por último, falar de uma turma que é uma exceção, que é a turma, né, de dependência de ciência dos materiais, né, do concomitante. Essa turma ela contém apenas 7 alunos, se não me falha a memória. E essa turma, por ser pequena, ela não vai ter essa coisa da divisão de grupos. Ou seja, vai ser um grupo e eu já travei aqui no material dessa turma um tema específico. Então, para essa turma, se eu não me engano, Ciências dos Materiais, o tema vai ser estrutura cristalina. Quando eu postar, vocês conferem, tá, o pessoal dessa turma. E você só tem um grupo, então são 7 pessoas, então vai ser aquele grupo apresentando sobre este tema, tá bom? Então, pessoal, olha, demais dúvidas, vocês podem, sobre esse trabalho avaliativo A2, vocês podem enviar para o líder, e o líder envia para mim, ok? Ou podem me mandar mensagem, tá? Podem entrar em contato comigo pelos canais do Moodle, tá? Eu estou à disposição de vocês para poder tirar essas dúvidas, tá bom? A gente fazendo essa avaliação,
tá? A gente já vai somado com aqueles 20% da avaliação A1, mais 40% dessa avaliação A2, a gente já vai para 60% da nota distribuída, e aí a gente vai fazer um projeto também em grupo. Ah, outra coisa, lembrando, tá? Este grupo fixo aqui, que tem aqui no material de vocês, significa o seguinte, que este mesmo grupo que fizer este seminário de sala de aula invertida vai fazer o próximo trabalho. Então não vai haver uma nova divisão de grupos. Portanto, dividam os grupos de uma maneira permanente com as pessoas que você já tem mais afinidade, para que vocês tenham um grupo fixo de trabalho que vai executar as avaliações A2 e A3, tá bom? Então, pessoal, no mais, esse vídeo era mais para explicar para vocês ficarem tranquilos quanto à avaliação. É um tipo de avaliação dinâmica, digamos, divertida de fazer, tá interessante e é uma oportunidade muito grande para que vocês aprofundem o tema de vocês e, ao mesmo tempo, recebam dos colegas dos outros 3 grupos, né, esse aprofundamento sobre o tema que eles conseguiram alcançar, né, e no final das contas todo mundo vai sair dali com um conhecimento muito mais consolidado sobre os conteúdos que foram dados entre a semana 3 e a semana 10, tá bom? A gente sabe que o regime EAD é um regime muito interessante, né? Esse regime à distância, onde você consegue usar a tecnologia para fazer muita coisa, videoaula, você consegue colocar vários esquemas, consegue criar material com muita qualidade, mas a questão de você ter que estudar e criar sua própria rotina e disciplina de estudo é uma coisa difícil. Então, os professores sabem que isso é desafiante para vocês, também é desafiante para os professores, é novo para todo mundo, é um cenário, né, bem novo, mas a gente está com vocês no processo, a gente está acompanhando ali em paralelo, do ladinho de vocês, tudo que está acontecendo, tá? E o objetivo da avaliação, de forma alguma, é mal avaliar ou com a intenção de dar nota baixa para o aluno. Isso não existe, tá? O professor ele está interessado única e exclusivamente no aprendizado de vocês, tá? Então a gente está interessado que vocês cheguem no final do semestre com o conhecimento necessário para que vocês atuem como bons profissionais, seja de engenharia, seja profissionais técnicos em mecânica, técnicos em administração, ou seja, todas as profissões que acontecem e que são oferecidos cursos dentro do campus de Guarapari, tá? Então, olha só, lembrem-se sempre disso, os professores da coordenadoria de mecânica estão sempre em paralelo, sempre ao lado de vocês, tá bom? E tudo que a gente faz em questão de avaliação, em material, colaborativo, é pensando em vocês, é pensando no aprendizado de vocês e pensando em dar o melhor para vocês, tá bom? Então, pessoal, com isso eu encerro, né, as informações que eu tenho que dar. Eu fico à disposição de vocês e do líder de turma para tirar dúvidas, tá bom? E qualquer outra dúvida referente ao trabalho A2, vocês falem comigo, tá? Acelerem essa divisão de grupos aí e mãos à obra na questão dos estudos para poder apresentar o seminário de sala de aula invertida que a gente propôs aqui, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro nas próximas videoaulas. Abração, galera!